e a gente vai entender exatamente como que a gente perde a autonomia, como a gente recupera a autonomia, como a gente preserva a autonomia. Por que eu vou falar de autonomia agora, né? Assim, vamos conversar sobre isso, assim, o que é que tem a ver o que com o que, o lé com o cré. É o seguinte, gente, quando a gente está falando de identidade, identidade, sim, ela tem a ver com as características que são suas características, que são características únicas, que são as características pelas quais você é reconhecida, pelas quais você é reconhecido. Então, se a gente pensar que essas características elas são fundamentais para a sua identidade, no caso a gente fala sobre identidade artística, mas sobre a identidade de um modo geral, o que acontece? Quando a gente, de alguma forma, perde, né? Como a gente perde essa identidade? O que acontece? Então, por que autonomia? A autonomia justamente te deixa senhora ou senhor de quem você é, da preservação de quem você é. Você fala, não, eu faço as minhas escolhas de acordo com o que eu sou, que mantém a minha integridade. E a gente precisa de autonomia. Não dá para a gente sempre depender de alguém, de uma opinião, ou, enfim, de que seja de qualquer pessoa, gente, para tudo que a gente vai decidir. E isso aí é uma coisa importante de desenvolver. Até porque, quando a gente fala sobre a identidade, então você vai precisar vir reconhecendo quais são os elementos que reforçam a sua identidade, quais são os elementos que minam a sua identidade, quais são os elementos que são transitórios e assim por diante. Então, quando a gente fala de autonomia, a gente está justamente reforçando uma ferramenta, uma forma de você encontrar, preservar, fortalecer a sua identidade na arte, a sua voz na arte, como você é reconhecida, como você é reconhecido na arte. O que é importante eu ressaltar, isso que eu estou falando não tem a ver, não estou falando sobre você ser autodidata. Não é isso que a gente vai falar. Eu vou falar, inclusive, com você, estudando com alguém, numa instituição, um lugar que você quiser, que você escolher, como você preserva a sua autonomia. Tá, então não é sobre ser autodidata, é sobre ser autônomo. Acontece uma coisa que é o seguinte: muitas e muitas vezes a gente vai estudar numa escola XYZ, que tem uma linguagem XYZ, e aí você quer experimentar aquela forma de fazer. Vou dar um exemplo real, porque os exemplos reais eles sempre são mais fáceis de serem assimilados, né? Isso é o seguinte: quando eu fui, por exemplo, fazer faculdade de música, fui fazer faculdade de música, eu estava encantada com a música, eu gostava de música, estudava música e tudo mais. O que aconteceu? Quando eu cheguei na faculdade, uma coisa que aconteceu comigo na época, e isso pode acontecer com todo mundo, que é o seguinte: você começa a experimentar aquela estética que é ensinada naquele meio. Vocês concordam? Que você chega lá, por exemplo, na época, vou dar um exemplo, certo? Não estou aqui fazendo críticas negativas nem positivas sobre o que era feito lá, mas é legal te entender. Então, eu entrei num lugar que era uma faculdade onde na época que eu estudei, era bastante valorizado, por exemplo, a questão do jazz, do jazz. Jazz, música brasileira, coisas meio jazzísticas e tudo mais. Legal. Então, essa estética era a estética que era valorizada lá. A mesma coisa pode acontecer se você vai estudar artes visuais, você entra num lugar onde se valoriza muito a pintura acadêmica, por exemplo. E aí você vai estudar coisas daquele universo e vai aprender a valorizar coisas daquele universo. Mas acontece que não necessariamente aquilo que você está aprendendo naquele lugar é o que você vai escolher para você ter como a sua identidade, como sendo a sua marca principal. Ah, então agora o que vale, né? Essa é uma confusão que acontece muito comum. Você vai estudar naquele meio e aí o que vale, então só vale aquilo daquele meio, né? Mas isso não é assim que funciona. Né? O que acontece? Quando você vai lá, você vai experimentar aquela linguagem e ver se ela conversa ou não com você, com aquilo que você anseia para a sua arte. Por exemplo, eu, antes de entrar na faculdade, estou falando de música, mas isso serve para qualquer contexto, como eu vinha dizer. Então, assim,
Quando eu fui estudar música, antes de entrar na faculdade, eu gostava de duas coisas. Eu gostava de jazz, né, de jazz e tudo mais, eu gostava de umas coisas, e gostava também de rock. Adorava rock. E aí, quando entrou, aí ficou uma coisa assim, nossa, peraí, calma, que é só jazz, e eu gostava de outras coisas, e eu confundi valores. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava lá muito nova na época, não tinha muita experiência, não tinha passado por várias coisas assim, e tive a minha experiência com isso. Depois que eu saí, eu fui fazer um processo para poder resgatar isso de volta, as coisas que eu gostava, e conseguir fazer a minha música somando os elementos que eu tinha gostado lá na faculdade, com outros elementos de coisas que eu já gostava de antes, que também eram válidas.